Respira comigo por um segundo, porque eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas eu sei como muita gente chega, cansada, com a cabeça cheia, com o peito apertado, tentando manter a fé de pé enquanto por dentro tudo parece desabar. Talvez você esteja sorrindo por fora e sobrevivendo por dentro. Talvez você ore, mas sente que as palavras batem lá no teto e voltam. Talvez você nem ore mais, porque a dor ficou grande demais e você pensa: se Deus existe, por que eu me sinto tão sozinho assim? E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta, olhando para você com o coração aberto. Quantas noites você já perdeu porque sua mente não desligava? Quantas vezes você deitou e o corpo estava cansado, mas a alma estava em guerra? Se isso já aconteceu com você, escreve nos comentários: já vivi isso. Só para eu saber que eu não estou falando sozinho aqui. E para você perceber que você também não está. Agora preste atenção, porque o que eu vou te dizer tem o potencial de mexer com o seu mundo. Não é para te dar um discurso bonito. É para te dar clareza. É para te dar chão. É para te mostrar que aquilo que você chama de fraqueza, essa necessidade de sentido, essa sede de Deus, esse desejo de conexão, pode ser, na verdade, um sinal de como você foi feito. Porque existe uma ideia que muita gente repetiu por anos: fé e ciência não se misturam. Ou você crê ou você pensa. Ou você é espiritual ou você é racional. Só que nos últimos tempos uma conversa começou a ficar impossível de ignorar. Muita pesquisa em neurociência, psicologia e saúde mental tem mostrado que práticas espirituais como oração profunda, contemplação, adoração, jejum e comunidade não são só coisas religiosas. Elas têm impacto real em como a mente funciona, em como o corpo responde ao estresse, em como o cérebro aprende e se adapta e se reorganiza. E antes que alguém torça o nariz, eu preciso falar com muito cuidado e honestidade aqui. Eu não estou dizendo que ciência prova a Deus como se fosse uma equação simples. Eu estou dizendo que quando a gente observa o ser humano com seriedade, uma coisa fica gritante: nós não fomos feitos para viver desconectados. E essa desconexão cobra um preço alto. Talvez o nome desse vídeo pudesse ser exatamente o que tanta gente procura no YouTube hoje, como a oração muda o cérebro, neurociência da oração, fé e ciência, poder da oração, talvez mente e espiritualidade, oração contemplativa, jejum espiritual e aí vai. Porque o que eu quero te entregar aqui é um caminho claro: entender e praticar. E eu vou te guiar por algumas revelações que, quando você junta uma com a outra, parecem formar um mapa. Um mapa que aponta para uma verdade desconfortável para quem quer reduzir tudo ao material e, ao mesmo tempo, profundamente curadora para quem tem sofrido em silêncio. Você foi feito para a conexão. E quando eu digo conexão, eu não estou falando de Wi-Fi, nem de rede social, nem de gente ao redor. Eu estou falando de uma conexão que sustenta o ser humano por dentro. Conexão com Deus, conexão com propósito, conexão com significado. Você já reparou como o ser humano aguenta quase tudo, menos o vazio? Você pode atravessar dias difíceis, perdas, mudanças, mas quando você sente que a vida perdeu sentido, quando você sente que não existe ninguém do outro lado, quando você sente que está falando com nada, aí o negócio pesa de um jeito diferente. E é aqui que eu quero te lembrar de uma frase bíblica que muita gente lê como poesia, mas que é uma lente poderosa para entender a mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso está em Romanos 12, 2.
A Bíblia não está só dizendo pense positivo. Ela está apontando para uma realidade. A mente pode ser renovada. Existe transformação, existe reconfiguração, existe um antes e um depois. Hoje, o nome técnico que muita gente usa para isso é neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar com repetição, hábito, foco e experiência. Em outras palavras, aquilo que você pratica te molda, aquilo que você alimenta cresce, aquilo que você evita enfraquece. E isso vale tanto para o medo quanto para a fé, tanto para a ansiedade quanto para a paz. E eu preciso te trazer outra pergunta bem prática, porque ela pode abrir uma porta na sua cabeça. E se a oração não fosse só uma conversa, mas um treino? E se orar não fosse apenas pedir coisas, mas um modo de reorganizar seu interior? E se a oração fosse um caminho de cura emocional real, inclusive para quem vive com ansiedade, estresse, vazio, compulsão, cansaço mental? Se você já teve uma experiência em que uma oração te acalmou de um jeito que você não sabe nem explicar, comenta aqui. Eu já senti paz orando. Não é para aparecer, é para dar voz a algo que muita gente sente e guarda, como se fosse vergonhoso. Agora deixa eu te mostrar o primeiro ponto desse mapa. Tem um padrão que aparece repetidamente em relatos e em estudos sobre experiências espirituais profundas. Quando a pessoa entra num estado de oração muito focada, muito presente, muito silenciosa por dentro, ela descreve algo como presença. Ela descreve algo como alguém aqui. Ela descreve uma mudança no senso de eu e mundo. É como se a pessoa deixasse de se sentir isolada dentro da própria pele. E isso é importante, porque uma das maiores dores humanas é essa, o senso de separação. Eu contra o mundo, eu sozinho, ninguém me entende, eu tenho que dar conta. E aí você começa a viver no modo sobrevivência. Seu corpo entra em alerta, sua mente começa a antecipar tragédia, seu coração se fecha. O que muita gente chama de falta de fé, às vezes é, na prática, um cérebro esgotado, um sistema nervoso sobrecarregado, um coração traumatizado tentando se proteger. E aqui entra algo que muita gente procura: como vencer a ansiedade pela fé, como acalmar a mente, como se conectar com Deus de verdade, como ter paz. Quando você aprende a orar de um jeito mais profundo, e eu já vou te ensinar um protocolo prático mais para frente, você começa a perceber que oração não é só um ritual, é um lugar interno, um lugar de presença, um lugar onde a sua mente para de correr e a sua alma finalmente respira. Na linguagem de hoje, oração profunda tende a reduzir o ruído mental e aumentar a sensação de significado. Na linguagem bíblica, é entrar no secreto, é se derramar, é se alinhar, é se aquietar. E olha como isso conversa com um detalhe muito forte sobre Jesus. Em um dos momentos mais marcantes sobre a rotina dele, está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso está em Marcos 1,35. Repara, Jesus não fazia isso como um enfeite espiritual. Ele fazia como prioridade. Ele fazia como sustento. Quantas pessoas hoje estão tentando vencer batalhas gigantescas sem ir para o lugar deserto por dentro? Quantas pessoas querem ter força, mas vivem sem fonte? Agora eu vou avançar com você para uma ideia central e eu preciso que você esteja comigo, porque ela muda tudo. Se o cérebro se molda pelo que a gente pratica, então fé não é só opinião, é caminho.
E é aqui que muita gente se confunde. Porque tem gente que pensa, eu não sinto nada, então Deus não está comigo. E eu entendo de verdade, só que o coração humano é assim. Às vezes você sente, não sente porque você está ferido, cansado, traumatizado, saturado, distraído ou ansioso. Não foi porque Deus sumiu. E se eu te dissesse que para muita gente o grande ponto de virada não é sentir um arrepio, mas criar constância? Não é uma oração gigante um dia, é uma prática diária. Porque a prática diária cria trilha, e trilha vira estrada, e estrada muda destino. Aqui entra uma palavra-chave muito buscada: oração contemplativa. E quando eu falo isso, não é para complicar, é simplesmente um jeito de orar que não é só fala, é presença, é permanência, é silêncio interno, é atenção amorosa. Tem gente que só sabe orar com urgência, e urgência tem seu lugar, mas a alma também precisa de outra coisa: encontro. Você quer ver como isso muda a vida real? Pensa numa pessoa que vive com medo. Ela acorda ansiosa, ela trabalha ansiosa, ela dorme ansiosa. Ela alimenta a mente com notícia ruim, comparação, caos, pressa. Ela passa o dia inteiro treinando o cérebro para alertar. Agora imagine essa mesma pessoa praticando todo dia um tempo de oração profunda em que ela desacelera, respira, foca em Deus, entrega preocupações, recebe paz, repete promessas bíblicas, agradece, adora em silêncio. O que você acha que acontece com a mente dela ao longo de semanas? Eu não estou falando de mágica, eu estou falando de repetição, de hábito, de treinamento do foco, de mudança de padrão. E isso é exatamente o tipo de coisa que a neuroplasticidade descreve. E se você está me ouvindo e pensando, tá, mas eu não sei fazer isso, eu começo e minha mente viaja, então eu quero te aliviar agora. Isso é normal, não é sinal de fracasso, é sinal de que sua mente foi treinada por anos para correr. E agora você vai treiná-la para permanecer. E eu vou te dar um caminho simples. Mas antes, deixa eu tocar num tema delicado, porque ele aparece muito nas buscas e nos comentários. Acordar 3 da manhã, significado espiritual. Por que acordo 3 da manhã? Oração de madrugada. Deus me acorda de madrugada. Muita gente associa isso a uma hora espiritual. E eu preciso ser responsável aqui. Existem interpretações religiosas, existem experiências pessoais legítimas e existem também questões de sono, ansiedade e estresse que podem fazer a pessoa despertar nesse horário. Então, eu não vou te vender superstição aqui, eu vou te dar discernimento. O que dá para dizer com segurança é o seguinte: a madrugada é um horário em que o mundo fica silencioso e a mente, muitas vezes, fica mais sensível. E Jesus tinha o hábito de buscar esse tempo, como Marcos 1,35 mostra. Então, se você acorda e sente um chamado para orar, não ignore isso com cinismo, nem abrace isso com medo, abrace com sabedoria. Você pode simplesmente fazer uma oração curta, sincera e voltar a dormir em paz. Você pode entregar preocupações. Você pode declarar promessas. Você pode dizer: Deus, se tem algo que eu preciso ouvir, fala comigo. E se eu só preciso descansar, me dá descanso. E deixa eu te perguntar, porque eu realmente quero entender quem está desse lado. Você já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado ou com uma sensação estranha? Isso já aconteceu com você? Escreve nos comentários: já aconteceu. E se você se sentir confortável, conta se você sentiu medo ou sentiu paz. Eu vou ler. Agora eu quero entrar no terceiro ponto do mapa,
e esse é muito poderoso. A forma como o ser humano é afetado por música e adoração. Hoje no YouTube muita gente procura adoração que acalma a mente, louvor para a ansiedade, música gospel para dormir, adoração profunda, poder da adoração. E existe uma razão. Música não é só som. Música mexe com memória, emoção, atenção, respiração, o corpo. E quando você junta música com intenção espiritual, quando você transforma a música em adoração, você cria um ambiente interno completamente diferente. Adoração não é performance. Adoração é alinhamento. É quando a sua boca fala uma coisa e o seu corpo concorda. É quando sua mente está em caos, mas você decide apontar seu interior para Deus. E aqui entra uma passagem que eu amo, porque ela é quase absurda de tão forte. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Isso está em Atos 16, 25. Eles estavam presos, feridos, humilhados e mesmo assim adorando. Isso não é negação da dor. Isso é uma declaração de quem governa por cima da dor. E, de novo, eu não vou reduzir isso à química do cérebro como se Deus fosse uma reação biológica. Mas eu também não vou fingir que o corpo não participa. Quando você canta, quando você respira mais profundo, quando você se move, quando você foca, quando você expressa a fé, seu corpo sai do modo ameaça e entra no modo mais regulado. E isso tem impacto como você pensa, em como você sente, em como você reage. Quantas decisões ruins a gente toma quando está em modo ameaça? Quantas palavras duras a gente diz quando está em alerta? Quantas recaídas acontecem quando a gente está desregulado por dentro? A adoração muitas vezes é o caminho mais rápido para reorganizar o seu interior sem fugir da realidade. Você não muda o problema de fora, mas muda o seu estado por dentro. E isso te devolve governo, te devolve clareza, te devolve coragem. E eu quero que você entenda isso, porque talvez você esteja vivendo uma fé que só funciona quando tudo está bem. E Deus está te chamando para uma fé que funciona no vale também. Agora tem outro pilar que muita gente ignora, e isso destrói pessoas por dentro: isolamento. A cultura de hoje ensinou o seguinte: seja independente, não precise de ninguém, resolva sozinho. Só que a alma humana não foi construída para viver desconectada. E quando você se isola, você vira presa fácil para pensamentos, para medo, para culpa, para tentação, para desânimo. Por isso, a Bíblia bate tanto nessa tecla: comunidade, corpo, unidade, apoio. E por isso também existe um valor absurdo em estar perto de pessoas que te lembram quem você é quando você esquece. Olha como isso aparece com muita clareza em Hebreus 10, 24 e 25. Quando a Escritura fala sobre a importância de não abandonar a comunhão e de estimular uns aos outros. E isso não é só um compromisso religioso, isso é cuidado da alma. E aqui eu quero que você examine com carinho. Quando você está mal, você se aproxima de gente boa ou você some? Você conversa ou você se fecha? Você pede oração ou você finge que está tudo bem? Se você se identifica com essa tendência de sumir quando está doendo, comenta aqui: eu me fecho. Sem vergonha. Isso é mais comum do que você imagina. E reconhecer já é o começo da cura. Porque tem gente que ora, jejua, lê Bíblia, adora, mas vive sem ninguém. E aí qualquer queda vira um abismo, porque não tem rede. Deus pode te curar sozinho?
Pode, mas muitas vezes ele escolhe te fortalecer através do corpo. A fé cristã não foi desenhada como jornada solitária. E agora eu quero te conduzir para um ponto muito prático, porque eu não quero que esse vídeo seja só informação bonita. Eu quero que seja transformação. Vamos falar agora de jejum. Se você pesquisar hoje, vai encontrar por aí jejum intermitente e espiritualidade, jejum na Bíblia, jejum de 40 dias de Jesus, por que Jesus jejuou 40 dias, como fazer jejum corretamente. E aqui eu preciso de equilíbrio. Jejum não é show, jejum não é castigo, jejum não é uma moeda de troca com Deus. O jejum é ferramenta, é uma disciplina que mexe com o corpo e com o espírito. E para muitas pessoas é um dos caminhos mais fortes para quebrar compulsões e reorganizar desejos. Jesus jejuou no deserto, e isso está registrado lá em Mateus 4, 1 e 2. Repara como esse detalhe é importante. Antes de enfrentar tentação pesada, antes de começar uma fase decisiva, existe um período de jejum e solitude. É como se fosse preparação interna para a batalha externa. E isso conversa com algo muito real. Quando você aprende a dizer não para o corpo em algo básico, você treina seu interior para dizer não em outras coisas também. Você fortalece o autocontrole, você aumenta a clareza, você limpa ruídos. Agora, eu não vou te incentivar a fazer coisas perigosas. Se você tem histórico de transtorno alimentar, se você tem condições médicas, se você está grávida, se você toma alguma medicação, você precisa de orientação profissional. O que eu vou te propor aqui é algo seguro e progressivo, como prática espiritual e disciplina, não como extremismo. Porque a grande ideia não é quanto tempo eu aguento. A grande ideia é: eu paro de ser escravo do impulso. Eu volto a escolher. Eu volto a ter governo. E isso, em termos de mente, é gigantesco. Agora, antes de te entregar um protocolo simples, oração, jejum, adoração, palavra e comunidade, eu quero tocar numa parte sensível que aparece no roteiro base e em muitos vídeos virais. Substâncias, moléculas espirituais, esse tipo de assunto. Existe um campo de debate e pesquisa sobre estados alterados de consciência, experiências místicas e química cerebral. Só que aqui vai a minha posição com muita clareza. Você não precisa de atalhos perigosos para encontrar Deus. O caminho que a Bíblia ensina é caminho de presença, arrependimento, constância, palavra, oração e vida alinhada. Qualquer coisa que prometa acesso espiritual sem transformação de caráter, sem santidade, sem frutos, pode até gerar sensação, mas não gera vida. E eu quero que você guarde essa frase. Deus não precisa te drogar para falar com você. Ele pode te alcançar no silêncio. Ele pode te alcançar na palavra. Ele pode te alcançar num quarto simples, com uma oração simples, com lágrimas sinceras. Então, o protocolo que eu vou te dar é pé no chão, bíblico, emocionalmente acolhedor e sim, compatível com o que muita gente chama hoje de mente saudável. E agora, aqui está o primeiro passo e eu quero que você entenda como um convite, não como peso. Escolhe um horário do dia, de preferência o mesmo horário, e separa um tempo para oração profunda. Não precisa começar com 1 hora. Começa com um tempo que você consegue sustentar sem desistir. Mas, se você conseguir, mire em algo próximo de 20 minutos, porque é um tempo em que muita gente percebe uma mudança de estado mais clara. Senta, respira, fecha os olhos e faz algo simples. Reconhece a presença
de Deus. Não tenta fabricar emoção. Não força nada. Só diz: Deus, eu estou aqui. Eu não quero só falar, eu quero permanecer. E quando a mente fugir, e ela vai fugir, você traz de volta com gentileza. Sem briga, sem culpa, sem autoviolência. Você vai perceber que oração profunda é menos sobre fazer certo e mais sobre voltar. Voltar para a presença, voltar para o foco, voltar para a entrega. E aos poucos você vai começar a sentir algo que muita gente descreve de jeitos diferentes. Paz, calor no peito, clareza, lágrimas, alívio ou simplesmente um silêncio bom. Às vezes não vem nada no começo e tudo bem. O começo é plantio, a colheita vem com constância. E aqui eu quero te pedir uma coisa, porque isso ajuda demais até para quem está assistindo e está tentando. Se você topar fazer esse teste por alguns dias, comenta aqui embaixo: vou tentar. Só isso. É um compromisso simples, mas poderoso, porque quando você escreve, você marca uma decisão. E enquanto você faz isso, enquanto você começa a reservar esse tempo simples de oração profunda, eu quero que você entenda uma coisa que muda o jogo. Você não está apenas tentando ser mais religioso. Você está treinando a sua mente a voltar para um lugar de verdade. Um lugar onde você lembra quem você é. Um lugar onde você para de viver refém do barulho. Porque o mundo não vai diminuir o volume. A cobrança não vai pedir licença. As notícias não vão ficar mais leves. As redes não vão parar de comparar você com todo mundo. E se você não aprender a voltar para Deus, por dentro, você vai passar a vida inteira tentando se consertar por fora. E aqui entra uma pergunta que pode te acordar, mas é uma pergunta de amor, não de julgamento. Quando você tem 5 minutos livres, você corre para a distração ou você corre para a presença? Você pega o celular porque é mais fácil ou você se aquieta porque é necessário? Se isso te pegou, comenta aqui. Eu preciso voltar. Só isso. Às vezes escrever é a primeira oração. Agora eu quero aprofundar com você essa ideia de renovação da mente, porque ela é a ponte mais honesta entre fé e existência, entre vida espiritual e saúde emocional, entre oração e mudança real. Muita gente acha que a mente é uma coisa fixa. Eu sou ansioso mesmo, eu sou assim, minha cabeça não para, meu temperamento é esse e pronto. Só que a própria experiência humana já mostra que isso não é totalmente verdade. Você já conheceu alguém que era explosivo e ficou mais calmo? Alguém que era frio e ficou mais amoroso? Alguém que era destruído pelo medo e aprendeu a ter coragem? O que aconteceu com essas pessoas? Elas começaram a praticar um novo caminho. E quando a Bíblia fala em renovação, ela não está vendendo uma fantasia. Ela está apontando para um processo. Você para de se conformar com o padrão que te adoece e começa a se alinhar com o padrão que te cura. E esse padrão não é só pensamento positivo, é presença, é verdade, é palavra, é obediência, é vida com Deus. E é por isso que eu não quero que você saia daqui achando que oração é uma lista de pedidos. Porque sim, Deus ouve pedidos, mas oração profunda é mais do que isso. Oração profunda é quando você para de usar Deus como o último recurso e volta a tratá-lo como fonte. E você sabe por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque tem gente que só se aproxima de Deus quando já está sangrando. E eu não estou dizendo isso para condenar você. Eu estou dizendo para te salvar de um ciclo. Porque Deus não quer ser apenas o socorro do seu desespero. Ele quer ser a presença do seu caminho. E
quando você começa a praticar oração contemplativa, aquela contemplativa cristã, essa oração mais quieta, mais profunda, mais de permanência, algo acontece muito, mas muito humano. Você começa a perceber pensamentos como pensamentos e não como verdades absolutas. Você começa a ver o medo chegando e dizer: eu não sou isso. Você começa a sentir a ansiedade subindo e dizer: eu não vou ser governado por isso, por você. Aí você começa a lembrar de promessas e elas ganham peso dentro de você. E isso conversa com uma long tail que muita gente busca exatamente assim: benefícios de oração para a ansiedade. Muita gente quer saber se oração ajuda mesmo, se não é só auto-engano. E eu vou te responder do jeito mais honesto possível. Oração não é um botão mágico, mas ela é uma prática que muda o interior quando você faz com constância e sinceridade. E eu quero colocar um cuidado aqui, de forma bem responsável. Se você vive com ansiedade intensa, depressão, síndrome do pânico ou qualquer sofrimento emocional forte, isso não é falta de fé. E buscar ajuda profissional não é trair Deus. Pelo contrário, muitas vezes é sabedoria. O que eu estou te oferecendo aqui não é substituto de cuidado médico. É um caminho de vida espiritual que fortalece você por dentro, junto com os recursos corretos por fora. A ideia de que existem experiências espirituais profundas que não podem ser reduzidas à imaginação. O ser humano tem uma capacidade única de sentir presença. E eu sei que isso pode ser usado de forma errada por gente irresponsável, mas eu também sei que isso é real na vida de quem busca a Deus com aquela sinceridade. Tem momentos em que você está em oração e parece que o ambiente muda. Não porque você entrou numa fantasia, mas porque você entrou numa realidade espiritual mais nítida. E a Bíblia descreve isso de um jeito que atravessa séculos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar não é só físico, é interno. É quando você desliga a guerra por dentro e percebe que Deus não precisa gritar para ser Deus. E eu quero que você imagine o que acontece quando você vive meses e anos sem aquietar. Você vira um ser humano funcionando no automático, no impulso, na urgência, na reação. E aí, mesmo quando Deus está perto, você não percebe, porque tudo em você está acelerado demais. Então, quando eu falo sobre como se conectar com Deus em oração profunda, eu não estou falando de técnica secreta. Eu estou falando de algo simples e exigente ao mesmo tempo. Consistência. É por isso que eu gosto de pensar na oração como um lugar onde a sua mente aprende a ser disciplinada. Porque disciplina não é só conhecer informações, é se tornar alguém diferente, é uma mudança de direção, é transformação de caráter, é troca de padrão. E isso me leva para outro pilar que você precisa abraçar com equilíbrio: jejum. Eu sei que quando eu digo jejum, muita gente já pensa em extremos, em culpa, em performance, em provar algo. Mas o jejum bíblico, quando é feito com o coração certo, não é para você ser visto, é para você ser alinhado, é para você lembrar que não é o impulso que manda em você. E olha como Jesus fala sobre isso de um jeito muito sóbrio. Ele não trata jejum como um espetáculo, ele trata como prática. Isso por si só já coloca o jejum no lugar certo. Não é holofote, é ferramenta. E aqui entra um ponto que muita gente não quer ouvir, mas precisa. Às vezes, o seu maior problema não é falta de informação, é excesso de estímulo. Você come correndo, vive correndo, responde correndo, pensa correndo. E jejum?
quando feito com sabedoria, pode ser uma forma de desacelerar o corpo para ouvir melhor a alma. Você já percebeu como às vezes a gente usa comida, série, redes sociais, compras, conversa vazia, qualquer coisa para não sentir? Não é porque você é ruim, é porque você está tentando se anestesiar. Só que a anestesia alivia por uns minutos e cobra juros depois. Então, o jejum entra como uma prática que diz: eu não vou me anestesiar agora, eu vou me apresentar. E isso é muito espiritual. Agora, eu quero tocar num ponto que precisa ser dito com firmeza, mas sem sensacionalismo. Madrugada e busca de Deus. Existe uma razão espiritual pela qual tanta gente escolhe a madrugada. É silêncio, é separação, é prioridade, e existe uma razão muito prática também. Menos interrupção, menos pressão, menos exigência externa. A madrugada é para muitos o único momento em que o mundo não invade. É quando você lembra que Jesus buscava esse tempo, como está em Marcos 1,35. Você entende que isso não é misticismo barato, é disciplina de presença. Mas eu quero te livrar de uma armadilha. Não transforma horário em superstição. Deus não só fala às 3 da manhã. Deus fala quando você se dispõe. E se você tem crianças, trabalho cedo, rotina pesada, e você só consegue orar no ônibus, no intervalo ou à noite, Deus está lá também. O que importa é o coração rendido e a constância possível. Agora, tem uma prática que muda tudo para muitas pessoas e que é muito procurada, principalmente por quem está esgotado: adoração. Eu não estou falando só de ouvir música cristã. Eu estou falando de adoração como postura, como entrega, como reposicionamento interno. Porque tem dias em que você não tem força para fazer uma oração longa. Tem dias em que você não consegue formular nada bonito. Só que você consegue colocar uma canção e dizer: Deus, eu estou aqui. E isso sustenta você. E quando você adora, você faz algo que a sua alma precisa. Você tira o foco de você por um instante e lembra que existe um Deus maior do que o seu caos. Isso não apaga a sua dor, mas muda o seu centro. E aí a história de Paulo e Silas em Atos 16:25 fica ainda mais absurda. Feridos, presos e cantando. Porque a adoração não é a negação. A adoração é resistência. É dizer: vocês podem prender meu corpo, mas não vão aprisionar minha esperança. E falando em esperança, aqui está um ponto decisivo. Muita gente confunde esperança com ingenuidade. Esperança é coisa de gente fraca. Esperança é auto-engano. Só que esperança bíblica é outra coisa. Esperança bíblica é ancoragem. É quando você olha para a realidade e ainda assim escolhe confiar no caráter de Deus. Não é vai dar tudo certo como uma frase vazia. É Deus continua sendo Deus mesmo quando eu não entendo. E eu quero dizer isso com todo cuidado. A esperança não muda só o seu humor. Ela muda a sua postura. Ela muda as escolhas que você faz. Ela muda como você atravessa o vale. Quando você perde esperança, você para de tentar. Você se isola. Você se entrega ao pior. Você se abandona. Quando você recupera a esperança, você volta a levantar, você volta a ter disciplina, volta a pedir ajuda, volta a construir. E isso conversa com uma frase muito buscada na internet. Como fortalecer a fé quando tudo dá errado? O que fortalece a fé não é a ausência de problema, é presença de Deus no meio do problema. E aqui entra um ponto que eu quero deixar muito claro.
porque ele é essencial para um público cristão neutro, maduro, que não quer exagero, mas quer verdade. Fé e ciência não precisam brigar. A ciência descreve mecanismos, padrões, correlações. A fé dá sentido, direção, relacionamento, reverência. Quando as duas são tratadas com honestidade, elas se encontram no ser humano real, na vida real, na dor real. Agora eu quero que você perceba algo. Em tudo que eu falei até aqui, existe uma linha unindo tudo. Oração profunda, palavra, jejum, adoração, comunidade e esperança. Tudo isso aponta para uma vida que não é guiada por impulso, mas por propósito. E propósito é algo que o cérebro humano precisa e o coração humano clama. E aqui entra a comunidade, que é o remédio que muita gente abandona justamente quando mais precisa. Eu sei que existe ferida de igreja, eu sei que existe decepção, eu sei que existe gente que machuca, mas eu também sei que isolamento não cura a ferida. Isolamento só aumenta o eco dela. Por isso, em Hebreus 10, 24 e 25, insiste em não abandonar a comunhão e em estimular uns aos outros. Não é controle, é cuidado, porque ninguém sustenta sozinho uma vida inteira de batalhas internas. E eu quero te perguntar com respeito: você tem alguém para quem você consegue dizer, eu não estou bem? Você tem alguém que ora com você de verdade? Se a resposta é não, talvez hoje Deus esteja te chamando não só para uma prática individual, mas para um recomeço comunitário, ainda que pequeno, ainda que aos poucos, ainda que com prudência. E agora, eu quero cumprir o que eu prometi, um desafio prático de 8 semanas. Um caminho simples, consistente, que dá tempo para o coração amolecer, para a mente desacelerar, para hábitos mudarem e para você sentir uma transformação real com os pés no chão. Eu quero que você pense nessas 8 semanas como um novo começo, não um desafio para você provar nada para ninguém, um desafio para você voltar a viver como alguém que tem fonte. Durante 8 semanas, você vai se comprometer com um tempo diário de oração profunda. Não é para fazer perfeito, é para fazer constante. Você vai entrar, respirar, aquietar, focar em Deus e permanecer. Se você não souber o que dizer, você vai simplesmente ficar, porque presença também é oração. Durante essas 8 semanas, você vai reservar um tempo diário curto de palavra. Não é leitura apressada, é leitura que te lê de volta. Você escolhe um trecho pequeno e mastiga ele. Você pergunta: o que isso revela sobre Deus? E o que isso revela sobre mim? E o que isso pede que eu ajuste? E aqui Romanos 12:2 deixa de ser frase e vira caminho. Renovação da mente acontece quando você para de alimentar apenas o que o mundo te serve e você começa a alimentar sua mente com verdade. Durante essas 8 semanas, você vai praticar um jejum simples, seguro, semanal, se você puder. E se não puder por questões médicas, você substitui por uma forma de jejum que também educa o desejo. Jejum de redes por algumas horas, jejum de excesso de estímulo, jejum de reclamação, jejum de comparação. O coração do jejum é o mesmo. Você tira algo para abrir espaço para outra coisa. Durante essas 8 semanas, você vai separar alguns momentos na semana para adorar, mesmo que seja no seu quarto, mesmo que seja com uma música baixinha, mesmo que seja sem voz. Você vai adorar porque isso reposiciona você, isso muda seu centro, isso lembra sua alma do que ela esquece quando a dor grita. E durante essas 8 semanas, você vai dar um passo em direção à comunidade, nem que seja pequeno. Uma conversa com alguém de confiança, um grupo pequeno,
uma visita, um reencontro, algo que interrompa o isolamento. E por fim, durante essas 8 semanas, você vai praticar gratidão intencional. Não para negar problemas, mas para treinar seus olhos a ver cuidado. Porque a ansiedade costuma treinar a mente para procurar ameaça. A gratidão treina a mente para perceber dádiva. E eu quero te dizer o que pode acontecer se você fizer isso com sinceridade. Você pode perceber que sua mente começa a ficar menos reativa. Você pode perceber que seu peito começa a aliviar. Você pode perceber que você dorme melhor. Você pode perceber que a sua paciência melhora. Você pode perceber que a sua fé deixa de ser teoria e vira sustentação. E talvez o maior sinal não seja um milagre cinematográfico. Talvez o maior sinal seja você perceber que não está mais sozinho por dentro, que a presença de Deus ficou mais real, que você voltou a ter chão. E aqui está a parte sutil, mas essencial do olhar de Deus. Essas 8 semanas não são sobre você dar um jeito em si mesmo. São sobre você se colocar no lugar onde Deus sempre quis te encontrar. É sobre você levantar os olhos, mesmo quando você não tem força, e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero o Senhor mais do que eu quero alívio. Porque tem um ponto em que a gente precisa ser honesto. Às vezes, a gente quer os benefícios de Deus, mas não quer Deus. A gente quer paz, mas não quer rendição. A gente quer solução, mas não quer transformação. E eu não digo isso para acusar. Eu digo isso porque esse é o convite mais bonito do Evangelho. Deus não quer só te consertar. Deus quer te amar, te guiar, te amadurecer, te fazer inteiro. Agora eu quero te fazer a pergunta final e eu quero que você responda com coragem, nem que seja com uma frase simples nos comentários. Você topa fazer esse desafio de 8 semanas do seu jeito, no seu ritmo, com constância e sinceridade e voltar aqui depois para contar o que mudou? Você topa? Pelo menos começar hoje com um pequeno tempo de oração profunda em um pequeno trecho da palavra? Se você topar, escreve nos comentários: 8 semanas. Só isso, 8 semanas. E se você quiser, escreve também qual é a sua maior luta de hoje: ansiedade, vazio, desânimo, culpa, compulsão, cansaço, medo ou solidão. Eu vou ler. E se você está cético ou confuso, ou no meio do caminho, eu não vou te pressionar com discurso. Eu só vou te propor honestidade. Experimenta. Faz o caminho. Porque às vezes você não descobre Deus por debate, você descobre Deus por encontro. E se você já crê, mas está frio por dentro, eu quero te encorajar com ternura. Você não precisa fingir força. Você só precisa voltar. Deus não se impressiona com performance. Deus responde à sinceridade. Então hoje, do jeito que você está, com sua dor, com a sua história, com suas perguntas, eu te convido. Volta para o lugar secreto. Volta para a presença. Volta para o Deus que não te rejeita por estar cansado. E quando você terminar esse vídeo, não transforma isso em mais uma informação interessante que você consumiu e esqueceu. Faz uma coisa simples. Desliga a correria por alguns minutos. Fecha os olhos, respira e diz: Deus, eu estou aqui. Porque fé não é só algo que você acredita. Fé é algo que você pratica. E quando você pratica, você muda. Se você chegou até aqui, eu não quero te empurrar mais informação. Eu quero te oferecer um momento de decisão silenciosa,
daqueles que ninguém vê, mas que mudam o rumo por dentro. Porque tem dores que a gente aprende a disfarçar tão bem que até a gente começa a fingir que não dói mais. Só que Deus não se relaciona com a sua máscara. Ele se encontra com a sua verdade. Então, faz algo simples agora. Não explica, não justifica, não enfeita. Escreve nos comentários uma única palavra que descreve como você está por dentro hoje. Cansado? Ansioso? Vazio? Com medo? Perdido? Sem força? Com saudade de Deus? Só uma palavra. Às vezes, nomear é o primeiro respiro. E quando você escreve, você percebe que não está sozinho. E alguém que está lendo em silêncio vai ter coragem de não desistir. E se você quiser ir um pouco mais além, escreve também: Deus me ajuda em... e completa a frase. Não para te expor demais, mas para transformar comentário em oração, para ajudar outras pessoas. Porque tem gente que não consegue orar bonito, mas consegue ser sincero. E sinceridade para Deus já é caminho aberto. Agora, antes de sair, eu quero que você faça um gesto pequeno, mas poderoso. Para por 3 segundos e volta o olhar para Deus, do seu jeito, aí mesmo aonde você está, sem performance, só presença. Só um eu tô aqui, porque muitas vezes o que faltava não era mais uma prova, era um retorno. Se essa mensagem te tocou, deixa um like, não por vaidade, mas para ela chegar em quem está apagando por dentro e não fala para ninguém. E se inscreve no canal para você não caminhar sozinho nessa sequência de conteúdos. E depois, quando você sentir que é o momento, volta aqui e me conta o que essa conversa despertou em você.